Professor, eu fiquei te ouvindo assim, sem querer polemizar, já polemizando, quando você falou do turnaround e tal, Sim, tem que dar uma olhada no balanço e como as coisas estão, é, eu me veio o caso Americanas, não é? Quer pois dizer, é. o que que a gente pode aprender? Não a título de culpar ou de condenar, não, mas a título de aprendizado, porque eu fico pensando assim, o que que uma empresa capital aberto tem que ter? Tem que ter um conselho de administração? Tem, Tem que ter. Americanas tinha. Isso. Tem que ter uma auditoria independente? Americanas tinha. Tem que ter um conselheiro independente no conselho? Americanas tinha. Tem que ter um comitê fiscal? Americanas tinha. Professor, na É. sua opinião, duas perguntas em uma. O que que faltou e o que que a gente pode aprender com esse caso para evitar repetir esse episódio, no mínimo lamentável, né? Independente de quem seja Uhum, culpado, se tenha fraude ou não, enfim. é. É, O caso realmente é muito emblemático, né? E realmente acho que foi uma decepção para todo mundo. todo Para mim, por mundo, meu exemplo, sou Deus, professor desse gente, assunto, eu fiquei muito aham, decepcionado e vou ser bem sincero, fiquei até envergonhado, né? Porque as envergonhado. pessoas falam, pô, você está apresentando tudo isso, mas e aí o caso Americanas, né? Porque, como você falou, tinha conselho, tinha conselheiro independente, tinha auditoria externa independente, auditoria interna, conselho fiscal, comitê de auditoria, né? E gente competente lá E quer dizer, e jogando, os né? Midas do É, capitalismo pois brasileiro ali é, à frente, falando, é, nunca que eu ia imaginar pois uma coisa é, dessa. exatamente. O problema ali realmente, o nível de agressividade empresarial dos três Tá, ali principais, os chamados acionistas de referência, é, acionista de referência. são acionistas de referência, né? Sim, Ele é muito alto. Eles sempre vão no limite do limite. limite, às vezes passam um pouco, né? Então eles têm muita habilidade em administrar esses limites, né? E tem muita confiança de que se caso escorregar ou passar, ele volta para trás ou tem uma forma de contornar isso. Eu acho que primeiro esse foi um caso, né? Tá. E a minha opinião, vou ser bem sincero, quando existem acionistas ou quando a empresa atua dessa forma, não é só uma outra outro o desvio o redirecionamento que houve. Tem mais coisa debaixo Ah, com desse certeza. tapete. Com Não, certeza olha, tem. eu que, quando eu vi a notícia lá, É, fulano de é, tal assumiu é, e em 10 dias descobriu. Eu falei, é, para com isso! O mago é, assumiu, descobriu em 10 dias, comuniquei e saí. pois é. Poxa, tudo orquestrado, No assim. ambiente no business da aviação, se diz o seguinte: nenhum avião cai por uma causa só. Tá. Sempre são quatro, cinco causas que, Hum, né, somadas fazem que um avião caia. Ali também não é uma causa só, ali foram vários erros que aconteceram, serão. né? Eu acho que o grande problema realmente foi que os profissionais envolvidos no sistema de governança nunca se questionaram, nunca perguntaram, nunca foram além, né? Botar o dedo realmente O que que é isso na aqui? ferida, exatamente, botar o dedo na ferida, levantar e falar: não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá. Quero entender melhor isso aqui, vamos chamar a auditoria independente. Todo mundo ali se protegeu, estava todo mundo de uma forma talvez confortável, né? Então, esse é um pensamento que Então, me sempre vem. achando que o outro vai ver. Bom, eu não vou ver, mas o Calixto vai ver, né? Você fala, não, se o Richard não vê, e alguém achou que ia ver. Se ninguém viu, peraí, isso aqui tá tão evidente aqui. Tem auditorias que eles não falaram nada, então tá tudo Deixa bem. pra lá, isso eu Pô, vou aí, falar. então, Eu tenho a agora, faculdade dos meus filhos, eu tenho os boletos aí chegando. pois é, né? Então isso é muito ruim. E Muito. isso, por exemplo, para quem é acionista da Uhum. empresa, né? Você imagina, agora a ação da Americanas está R$ 1, Nossa. né? E já chegou a números bastante significativos. Então, assim, a governança, né? Um dos propósitos da governança é proteger realmente os acionistas, né? Principalmente os minoritários que estão lá, que guardaram seu dinheirinho, Estão né? acreditando Fundos de no. pensão, há muitas vezes, pessoas mais idosas que juntaram dinheiro a vida toda, estão preocupadas com a sua aposentadoria, proteger Meu sua Deus. aposentadoria, né? E agora perdem todo esse valor e vão fazer o quê? Né? Vão correr para onde?